Foi cerca de 6 semanas antes que eu deixasse madura de vez que aconteceu a grande mudança em minha vida. Foi bastante inesperado. Eu estava a sós numa sala do primeiro andar da casa do meu tio. Raramente fico doente, e naquele dia minha saúde era perfeita. Mas um repentino temor da morte apossou-se de mim. Nada no meu estado de saúde justificava tal coisa, e eu não tentei encontrar qualquer explicação, nem tampouco saber se havia alguma razão para aquele temor. Senti apenas que ia morrer. E comecei a pensar no que deveria fazer. Não me ocorreu consultar um médico, ou os mais velhos, ou os amigos. Eu percebia que teria de enfrentar o problema sozinho, resolvendo-o de pronto e ali mesmo. O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse para dentro. E eu disse com meus botões, sem chegar na verdade a articular as palavras: a morte chegou. O que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado conta de mim, e imitei um cadáver, a fim de emprestar maior realismo à investigação. Sustei a respiração e mantive os lábios bem apertados, de modo que nenhum som escapasse, de modo que nem a palavra eu, nem qualquer outra palavra pudesse ser pronunciada. Pois bem, disse de mim para comigo: este corpo está morto. Será transportado para o crematório e ali queimado, reduzido a cinzas. Mas com a morte desse corpo, estarei eu morto? Serei eu este corpo? Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força de minha personalidade e até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim, totalmente apartada do corpo, de modo que sou o espírito transcendendo ao corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende é imune à morte. Isso quer dizer que sou um espírito imortal. Não se tratava de pensamentos imprecisos. Eles coriscavam dentro de mim tão vividamente como a verdade que eu percebia diretamente, prescindindo quase de um processo de raciocínio. O eu era uma coisa muito real, a única coisa real no estado em que me encontrava. E toda a atividade consciente ligada ao meu corpo estava centralizada nesse eu. Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com um poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante, a absorção no eu prosseguiu sem solução de continuidade. Outros pensamentos poderiam vir e ir, como as diferentes notas de uma melodia, mas o eu continuava como a nota fundamental. Ainda que o corpo estivesse ocupado em falar, ler ou qualquer outra coisa, eu continuava sempre centralizado no eu. Anteriormente àquela crise, eu não tinha uma percepção clara do meu eu e não me sentia atraído conscientemente por ele. Não sentia qualquer interesse perceptível ou direto por ele, muito menos qualquer inclinação
para manter-me nele em caráter permanente. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve-se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.